no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 16. Assim que você achar, olha ao teu lado para ver se tem alguém sem a palavra de Deus. E é importante que a pessoa acompanhe a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. Acharam? Está escrito assim: E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém? Vou ler outra vez. Uma pergunta está sendo feita a um homem, e ele tem que responder sim ou não. Esta é a pergunta. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém? Agora eu vou falar mais uma vez este versículo e quero que cada pessoa que está aqui na Paz e Vida sede de João Pessoa repita em seguida. Vamos lá. E agora, bem alto, e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quantos creem nisso? Você crê na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas que a Paraíba já deu para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Você que está ouvindo pela rádio, junte-se a nós aqui na Paraíba, João Pessoa, e vamos dar glória a Deus. Em toda parte onde estiver alguém ouvindo pela rádio, glorifique a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando, vai por tua conta. Senhor Deus e Pai, não apenas o povo da Paraíba, mas o país inteiro, em toda parte, onde tem um rádio ligado, há um povo te glorificando agora. Então abre o céu para receber, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada. Este povo que aqui veio, não veio por causa do homem. Quem ligou o rádio agora, não ligou por causa do homem. Todos querem ouvir a tua voz, todos querem ouvir o Senhor falar. Então vem, Senhor, e fala com cada vida aqui nessa igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro e envie tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Um dia, numa cidade muito próspera chamada Tarso, que fica na Ásia Menor, a 800 quilômetros de Jerusalém, em um outro país, nasceu um menino e os pais eram judeus. Quando os pais são judeus, e hoje em dia vale a mãe ser judia, toda criança que nasce também é considerada judia. E esse menino que nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, Ásia Menor, colocaram o nome nele de Saulo. E ele foi crescendo. E os pais, linha dura, levando Saulo ali com rédea curta. Mas como eles viviam em Tarso, com uma cultura helenística, grega, uma cultura estrangeira, os pais, não querendo que o Saulo, o pequeno Saulo, fosse influenciado pelos costumes dos pagãos, resolveram enviar esse menino, já um adolescente,
resolveram enviá-lo para Jerusalém para estudar numa escola religiosa particular. E um dos professores desta escola era um sábio chamado Gamaliel. E essa escola tinha como diretriz a doutrina dos fariseus, a mais rígida possível. E esse jovem chamado Saulo, nascido em Tarso, judeu, por parte de pai e de mãe, começou a ser criado no farisaísmo, aprendendo toda a cultura religiosa e se tornou um fanático religioso. Quando ele era moço já, formado, ele tinha o respeito de todas as autoridades religiosas de Jerusalém e era muito querido por causa da sua sinceridade e pela maneira como ele conhecia o Antigo Testamento e pelo fanatismo que ele tinha nos pontos da lei. Ele era intransigente, então ele conquistou o respeito de muita gente. E foi nesta época que surgiu o cristianismo. E o cristianismo, essa nova fé, não queria destruir o judaísmo, mas o judaísmo queria destruir o cristianismo. Porque, primeiro, os judeus crucificaram Jesus e o mataram, e agora um grupo de 12 homens, que depois passou para 120, que depois passou para 500, que depois passou para 3.000, e esse grupo ia aumentando cada vez mais, e espalhando a nova doutrina, a doutrina cristã, começou a encher os homens com um ensinamento de que aquele que morreu na cruz tinha ressuscitado no terceiro dia. E os judeus diziam que era tudo mentira, que os discípulos de Jesus foram lá no sepulcro no domingo de madrugada, e enquanto os soldados romanos dormiam, roubaram o seu cadáver. Eles diziam: é tudo mentira. Esses cristãos são mentirosos e enganadores. Os apóstolos de Jesus são todos enganadores, falsos profetas. Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. E quando Saulo já devia ter aí os seus 30 anos de idade, quando Saulo viu que o cristianismo estava crescendo em Israel e até fora de Israel, e acreditando nos líderes religiosos que diziam que Jesus não tinha ressuscitado, e sendo Saulo fanático religioso, ele queria acabar com toda aquela raça. E ele ficou muito feliz quando ele e muitos outros judeus pegaram pedras e lançaram sobre um cristão chamado Estevão e o mataram apedrejado. Saulo ficou muito contente com aquela morte e aquilo o empolgou para perseguir os cristãos, porque era fácil dominá-los. Eles não reagiam, eles apanhavam sem reclamar, eles não fugiam. Então Saulo, quando viu a morte de Estevão, decidiu que ele iria acabar com o cristianismo. E olha que ele era um homem determinado. E ele então procurou os líderes religiosos e disse: me deem autorização para prender todos desta seita que acreditam ou pregam que Jesus, o enganador, ressuscitou. Me deem autorização judicial, porque eu quero destruí-los, eu vou trazê-los presos. E ele, com aquela autoridade, começou a perseguir a igreja em Israel. E não contente em perseguir a igreja em Jerusalém e Israel, ele quis também perseguir os novos convertidos a Cristo que estavam na Síria, outro país. Ele viu que ele tinha que combater o cristianismo em toda parte. Então ele pegou uma autorização agora, mais importante, e foi para a Síria, porque ouviu dizer
que em Damasco tinha muita gente professando a fé em Jesus Cristo. Então ele foi para lá com muitos soldados, decidido a trazer todo mundo preso. E ele mesmo conta esse testemunho. Voltando para Atos capítulo 22, versículo 3, olha o que ele diz. Isso é testemunho pessoal dele, hein? Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, em Jerusalém, não é? Aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós sois hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, na Síria, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Veja, ele dá o testemunho. Eu era esta pessoa. Eu era esse fanático religioso. Eu era esta pessoa intransigente. Eu era esta pessoa que acreditava que a história da ressurreição de Jesus era uma farsa. Eu mesmo acreditava que tudo era um embuste. Por isso que eu perseguia todo mundo. Eu até consenti, disse ele, na morte de Saulo. Versículo 19, dá uma lida comigo. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Ele acobertava assassinos. Este homem, ele acredita sinceramente que perseguir os cristãos era um favor para Deus. Que destruir aquela seita, né? Ele chamava de seita. Destruir aquela seita era uma obrigação de uma pessoa zelosa com o Deus de Israel. E ele perseguia com autoridade implacavelmente homens, mulheres, crianças, açoitava publicamente, obrigava-os a blasfemar. Ele prendia as pessoas e debaixo de açoite torturava para a pessoa blasfemar do nome de Jesus, renegar Jesus. Ele era esta pessoa intransigente, cruel, uma pessoa raivosa, uma pessoa odiosa. Aí ele foi todo feliz para Damasco. Vou prender os cristãos e vou trazê-los publicamente, arrastados com correntes, açoitando pelo caminho até Jerusalém. Para você ter uma ideia do plano que ele tinha, Damasco fica a 270 quilômetros de Jerusalém. Imagine trazer nesse percurso tão longo pessoas acorrentadas e açoitando, para exibir mesmo. Olha o que acontece com quem acredita em mentira. Olha o que acontece com quem acredita em Jesus como Salvador. Olha o que acontece com quem fala deste nome e afirma que ele ressuscitou dos mortos. Olha aqui. Essa era a ideia. E ele conta, ele mesmo conta, que naquele dia que ele foi entrando em Damasco, feliz da vida porque ia mais uma vez prender os cristãos, acreditando que estava fazendo um favor para Deus, achando que era um homem bom, zeloso, fiel. Quando ele estava para entrar em Damasco, era quase meio-dia. Ele conta que de repente uma luz, muito, muito mais forte do que a luz do sol, uma luz violentíssima, veio sobre ele. E todos os que estavam com ele viram a luz e escutaram uma voz falando, mas não entenderam, porque a voz falava em hebraico. E Saulo, como judeu, entendia o hebraico. E quando ele caiu por terra, por causa daquela luz esplendorosa, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E ele no íntimo tinha a resposta. Eu persigo Jesus porque dizem que ele é Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré. De Nazaré não pode vir coisa boa não, aquela gentinha. O pessoal que acredita em Jesus é gentinha, como os moradores de Nazaré, por isso que ele é o Nazareno. Essa seria a resposta de um homem altivo. Mas agora ele estava caído por terra. O poder de Deus o pôs no lugar certo. O poder de Cristo estava sobre ele. E ele responde para a voz: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, o Nazareno. Jesus podia falar: eu sou Jesus o Cristo, eu sou Jesus o Messias, eu sou Jesus o Filho de Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus fez questão de falar: eu sou Jesus o Nazareno. Aquele que você fala que é gentinha, aquele que você diz que só tem seguidores ignorantes e analfabetos. Saulo, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Dura coisa é para ti lutar contra os aguilhões, contra os ferrões. E Saulo ficou apavorado, porque agora Jesus estava falando com ele. Mas espera aí, Jesus não estava morto? Jesus não era um embuste? Jesus não era uma fraude? Como que agora ele estava ouvindo? E tem mais, amados. Os homens que estavam com Saulo viram a luz, ouviram a voz, não entenderam nada, porque era em hebraico. Viram somente aquele esplendor e Saulo no meio da luz. Mas Saulo está tendo uma visão. Saulo não está enxergando só a luz, porque ele diz: eu vi o Senhor no meio daquela luz, vivo, ressuscitado, com as marcas da cruz do Calvário, estava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. No meio da luz ele viu Jesus, apontando para ele, mostrando as marcas. Saulo viu Jesus. E a visão foi tão gloriosa que ele ficou cego. Quando a luz desapareceu e ele perguntou: o que o senhor quer que eu faça? Jesus disse: entra na cidade de Damasco, vai na casa de um homem chamado Judas, se hospeda, ele mora ali na rua direita, e aguarde, porque lá te será dito o que has de fazer. Quando a luz sumiu, ele não viu mais ninguém mesmo. Ele estava cego. Precisou ser levado pela mão. O que o senhor quer fazer agora? O senhor quer entrar em Damasco? O senhor quer voltar para Jerusalém? Não é melhor o senhor voltar para Jerusalém? O senhor está cego, o senhor não enxerga mais nada, não é melhor voltar para Jerusalém? Ele falou: não, eu ouvi uma ordem e não posso deixar de obedecer. Procurem onde é a rua direita em Damasco. E vamos perguntando de casa em casa onde é que mora o Judas. E eu vou ficar hospedado na casa dele, porque aquele que me apareceu no caminho é Jesus Cristo, e eu vi que ele está vivo, e ele tem uma obra na minha vida. Ele disse que eu vou ser pregador do Evangelho, ele disse que eu vou levar o nome dele diante dos reis, do povo em geral, e de todo mundo. O pessoal que estava ali não entendeu nada. Peraí, você quer entrar lá em Damasco porque Jesus mandou? Eu pensei que ele estava morto, mas ele está vivo. Eu pensava que era tudo mentira, mas é tudo verdade. Eu pensava que ele estava errado, mas ele está certo. Sou eu que estou errado. Eu só sei que ele me mandou entrar ali naquela casa, na rua direita, porque ele disse que eu fui escolhido por ele. Ele me escolheu. Você está compreendendo essa palavra? Eu conheço muita gente que tinha ódio mortal do Evangelho. Não apenas de mim, mas ódio do Evangelho. Raiva do Senhor Jesus, raiva da palavra de Deus, raiva do povo de Deus. Muita gente eu conheço se referia a nós como seita e nos chamava de gentinha. E dizia que esse negócio de ser crente, de ser cristão, é coisa de analfabeto, ignorante. Muitos nos perseguiam, nos maltratavam.
Isso desde o tempo do meu avô, que eu escuto essas histórias. Meu avô era pastor, meu pai também é. Eu estou ouvindo isso já há mais, eu sei lá de quantos anos, desde que eu me conheço por gente. Mas todas essas pessoas, mesmo sentindo um ódio mortal da nossa pregação, continuaram ouvindo a palavra de Deus. E chegou um momento que a pessoa não escutava mais o pregador, mas estava escutando o próprio Senhor Jesus. E a palavra entrou tão poderosa que a pessoa teve a certeza que era o próprio Jesus falando com ela. Aí tudo foi mudando. Saulo mudou, teve um encontro com Jesus. Você precisa de um encontro com Jesus. Deixar de lado as tradições religiosas, o fanatismo religioso, o ódio que passaram para você, as mentiras que contaram, as coisas que disseram. Eu me lembro que as pessoas antigamente tinham horror à Bíblia Sagrada, porque os padres espalhavam que quem lia esse livro ficava louco. Queimavam esse livro em praça pública. Eu não sei se aqui na Paraíba aconteceu isso, mas queimavam esse livro, colocavam fogo. A Bíblia era proibida. Não queriam que o povo ouvisse ou conhecesse. E diziam que nós éramos seitas e hereges, pagãos, hereges. São os hereges. Diziam isso a nosso respeito. Tentaram por todas as maneiras interromper o evangelho no Brasil. Sempre houve perseguição e ainda há. Só que nós estamos assistindo nesse país, de norte a sul, de leste a oeste, o vento do Espírito Santo soprando nos 4 cantos da nossa nação. E nós estamos vendo que cada vez que o vento do Espírito assopra, levando a palavra de Deus, mais e mais pessoas ouvem a voz gloriosa do Senhor Jesus e o recebem como o único Salvador. Aí a pessoa não quer saber de tradição religiosa, de família, nem de costume religioso. A pessoa quer saber de obedecer o Senhor. Jesus poderia ter dito para Saulo naquela hora: você quer saber o que você precisa fazer? Você se batiza nas águas, fica firme numa igreja e aí você começa a pregar a palavra. Mas Jesus não disse nada disso. Jesus mandou ele ficar ali, naquela casa, aguardando, que lá ele iria ouvir tudo o que precisava. Você que está conosco aqui, Jesus já poderia ter falado tudo para você, porque ele já te escolheu, ele já te chamou e você já teve um encontro com ele. Mas é aqui nesta casa, a cada dia, que você vai ouvir aquilo que precisa fazer. Tem que ficar na casa. Aí Saulo ficou 3 dias cego. E mesmo cego, ele teve a visão de que entrava um homem chamado Ananias e orava por ele. E esse homem Ananias morava em Damasco. Esse Ananias não era conhecido de Saulo, mas ele vai ser escolhido pelo Senhor Jesus para ir até onde Saulo está e falar o que ele precisa fazer. Por que Ananias foi escolhido para isso? Primeiro, por causa do seu nome, que quer dizer Deus é gracioso. O que Saulo iria receber era graça pura, não era merecimento. Ananias também quer dizer Deus é dom, é presente. Por isso que Saulo iria receber a visita de um homem chamado Ananias. Deus é graça, Deus é dom. E Ananias seria usado por Deus, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Deus falava com ele, Jesus falava com ele. E por que Jesus gostava tanto de Ananias? Porque ele era servo, porque ele era discípulo e porque, olha a qualidade dele, olha. Eu quero que você veja comigo aqui mesmo, versículo 12. Estou em Atos capítulo 22, versículo 12. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Um homem piedoso, diferente de Saulo, que era impiedoso.
Um homem bom dentro da palavra de Deus, e não como Saulo, que usava a palavra de Deus para fazer maldades. Esse Ananias foi visitado pelo Senhor Jesus, lá em Damasco mesmo, e falou: Ananias, vai lá orar pelo Saulo, que ele está te esperando. Ele viu numa visão que você entrava. Vai lá, é você que tem que orar por ele. Ananias falou: Senhor, este homem, quando estava para chegar em Damasco, aqui na nossa cidade, causou um horror só pela expectativa da sua chegada. Porque nós sabemos que em toda parte ele tem torturado e castigado, obrigando a blasfemar aqueles que acreditam no teu nome. Este homem veio aqui em Damasco para nos torturar, para nos levar presos. Todos os que professam o teu nome e que declaram que o Senhor é o único Salvador estão sendo torturados por esse homem, Jesus. Eu sei quem ele é. Já correu o boato na cidade inteira entre os cristãos de que ele estava chegando. Muitos até se esconderam de medo dele. Ele é uma fera, ele é um assassino, ele é um homem mau. Jesus não disse: é mesmo, hein? Não. Jesus falou assim: Ananias, você não sabe o plano que eu tenho na vida desse homem. Vai, ore por ele para que ele volte a enxergar. Ele é cego carnalmente e cego espiritualmente. Vai, Ananias, ore por esse homem, porque ele é o meu vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis e dos povos da terra, para dar testemunho que eu estou vivo. E eu vou ensinar para ele, Ananias, o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Aí Ananias foi. Entrou na casa lá na rua direita e disse: irmão Saulo, hein? Já foi chamando de irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho de Damasco, ele me mandou aqui para orar por você, para que recobres a tua vista, para que você volte a enxergar e para que você seja cheio do Espírito Santo. Jesus faz a obra completa, não é? Você sabia que Jesus Cristo me mandou aqui falar com você? Para orar pela tua vida, para que você enxergue de verdade, para que você recobre a tua visão e mais ainda, seja cheia do Espírito Santo. Jesus quer fazer uma obra inteira e deixar para trás todo o teu passado. Jesus te escolheu, Jesus te chamou. Aí Ananias tocou assim em Saulo e falou: recobra a vista, recobra a vista. E caíram umas escamas dos seus olhos. Ele voltou a enxergar e ficou olhando para Ananias. E Ananias, Deus é graça, Deus é dom, Deus é presente. Ananias olhou para ele e disse: e agora, Saulo, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E Saulo se batizou na mesma hora. Entre o dia que ele teve o encontro com Jesus e o dia que ele se batizou, só 3 dias se passaram. Não esperou 3 meses, não esperou 6 meses, não esperou 1 ano, nem 1 ano e meio, não fez cursinho bíblico, nada. Não ficou se preparando, nada. O único requisito para a pessoa se batizar é um encontro verdadeiro com Jesus. É a pessoa crer que só Jesus é o Filho de Deus e que só Ele salva. Se a pessoa crê nisto, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Há muitas pessoas que já tiveram essa experiência com Jesus, que já ouviram a voz do Senhor. Com certeza, Jesus já falou contigo de diversas maneiras. Teu coração já mudou.
Tudo aquilo que você pensava, você viu que é errado. Não existe reencarnação, não existe purgatório, não existe medianeira nenhuma. Tudo aquilo que você pensava e acreditava, tudo aquilo caiu por terra desde o dia em que você ouviu a voz do Senhor Jesus. E Jesus te escolheu. Te escolheu para você ser uma bênção para a igreja, para a sua família, para a sua parentela, para a sua vizinhança, para os seus colegas de trabalho, para os colegas de escola e em qualquer lugar que você for. A pergunta para você, no ponto que você está, é esta mesma que foi feita no início da mensagem. E agora, hein, meu irmão? E agora, minha irmã? Por que a demora? Por que você se detém? Por que você está esperando? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Os teus pecados já foram perdoados, mas eles continuam aí, no teu corpo, na tua carne, no velho homem. O batismo é para sepultar o corpo do pecado. O batismo é para lavar este corpo novo que você tem de qualquer mancha de pecado antigo que a velha criatura tinha praticado. O batismo é para você ficar purificado, purificada para uma nova vida. A questão é, por que você está demorando? Saulo foi, no livro de Atos dos Apóstolos, a pessoa que mais esperou para se batizar. Esperou 3 dias. Todos ouviam o evangelho e se batizavam no mesmo dia. Ninguém deixava para amanhã. Todos se batizavam no mesmo dia. Saulo foi o único que esperou 3 dias, esperou muito. Daí a reclamação de Ananias, que estava cheio do Espírito Santo. Por que te detens? Por que a demora? Batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Chegou a tua hora. Você quer batizar ou não? Se você já crê em Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você já tem esta convicção, se Jesus já falou contigo, e se é verdade que ele já falou contigo, porque se ele já falou contigo, Maria não é mais tua medianeira, Pedro não é mais teu santo protetor, nem Paulo, nem Tadeu, nem Benedito, nem Expedito, nem Emanjá, nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem ninguém. Nem Frei Damião, nem Padre Cícero. Se Jesus realmente falou contigo, então você já viu que só ele está vivo. Só ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o único que salva. Ele é o único que te garante a vida eterna. Se ele já falou contigo de verdade, então você já sabe disso. E sabendo e crendo nisso, por que está demorando para se batizar? Ah, pastor, é porque eu tenho um pecadinho. Saulo tinha não um pecadinho, ele tinha pecadões aos montes e até um homicídio nas costas. É importante que você entenda, não é o que você foi que interessa, o que você vai ser daqui para frente, é isso que importa. A criatura que você foi, você pode ter até um homicídio nas costas, como Saulo também tinha. Você pode ter sido a pessoa mais cruel da Paraíba, ou do Nordeste, ou do país. Mas Jesus Cristo olhou para você e disse: tu és o meu vaso escolhido. Eu te chamei porque eu tenho uma obra na tua vida. Se você já sentiu isso, por que a demora? Batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, e começa uma nova vida daqui para frente. Dos que não são batizados, batizadas nas águas depois de adulto, e ouvindo esta palavra e decidindo que não vai demorar, porque também tem mais um ponto pelo qual você não deve demorar, é que Jesus Cristo é bem capaz de chegar antes de você. E essa é a razão também porque você não deve demorar. Porque ainda que pareça que Jesus está demorando, ele não está, ele já está chegando. Então você não deve se demorar por mais este motivo.
Então você que não quer mais esperar e quer se batizar, porque crê que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, quem vai descer as águas, quem vai se batizar, levante a mão direita assim bem alto. Em nome de Jesus. Pastor, eu quero me batizar. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Todos que vão descer as águas, que não vão mais esperar, que não vão mais demorar, vem aqui para frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor. Vamos aplaudir mais o Senhor, igreja. Glória a Deus. Agora me responda com franqueza. Quem aqui está na igreja? Eu não quero te constranger, mas eu preciso saber. Quem está aqui na igreja, não veio para frente, mas ainda não é batizado, batizada nas águas? Erga a mão assim. Erga a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Estou vendo, contei 24. Talvez até errei a conta. Não entendo. Não te entendo. Por Deus que eu não te entendo. Não sei como você pode esperar mais um dia ou mais 3 meses para se batizar. Se você pudesse garantir a mim que vai estar vivo, viva daqui 3 meses no próximo batismo, então eu iria esperar com tranquilidade. Mas você não pode me garantir que estará vivo amanhã, nem a semana que vem. Por isso, em nome de Jesus, qualquer que seja a tua dúvida, a tua questão, qualquer que seja aquilo que está impedindo você, não é motivo para você não batizar. Te garanto isso como homem de Deus. Nada é motivo para você não se batizar. Ananias era da igreja de Jerusalém? A matriz, a igreja estava em Jerusalém. Ananias era da igreja de Jerusalém? Não. Ananias era da igreja de Damasco. Ananias era um dos apóstolos? Era pastor? Não. Mas era um homem cheio do Espírito Santo e disse: e agora? Por que te detens? Você quer voltar para Jerusalém para ser batizado lá? Não houve essa proposta. Não há essa proposta. A hora é agora. Se você crê, se batize e tome posse da vida eterna. Você quer voltar para Jerusalém para esperar o batismo, sabe lá quando? Você vai estar vivo, sabe lá quando? É a hora. Pastor, meus problemas são pessoais, particulares, maiores do que o de Saulo? Não há impedimento. Você que ainda não é batizado, batizada nas águas, em nome de Jesus, não fique no teu lugar. Destas 24 pessoas que eu contei, em nome de Jesus, você pelo menos, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Vem para cá. Sentiu no coração? O Espírito Santo falou contigo? Dessas 24, venha você. Isso, venha. Oh, glória. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. É para batizar mesmo, venha. Não te detenhas, venha. Glória a Deus. Aí, está chegando. Eu falei que não ia insistir mais, começou a vir. Eu não vou mais insistir, estou falando sério. Porque não é Deus que precisa de você. É você que precisa de Deus. Em nome de Jesus, se tem mais alguém, pastor,
eu estou com tanta vontade de ir aí na frente, mas eu acho que eu não posso. Quem falou que você não pode? E agora, por que te detens? Não há nem no céu nem na terra motivo que te impeça. O eunuco falou para Filipe: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe respondeu para o eunuco que ele tinha acabado de conhecer e evangelizar: nada te impede, é lícito se crês de todo o teu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles pararam a carruagem e Filipe, que não era pastor, era diácono, foi e batizou aquele homem, que foi salvo na mesma hora. Você está querendo o que para batizar? Não há impedimento. Está sentindo mais alguém no coração? É o último convite que eu faço hoje. É o último convite, não vou mais falar. Se você está sentindo no coração o desejo de vir, então venha, 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 venha. Glória a Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Se tem mais alguém para chegar, venha correndo. Você quer se ajoelhar comigo aqui na frente? Coloque a mão direita sobre o teu coração. Quero que você ore comigo. E se tem mais alguém que quer vir, corra. Corra, que a porta ainda está aberta. Cada pessoa que está de joelhos, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu não vou esperar mais. Eu creio que tem que ser agora ou nunca. Por isso, nada me detém. Eu vou descer as águas no próximo batismo e tomo desde já posse dessa decisão. E se o Senhor pedir a minha alma antes do batismo, e se acontecer de Jesus voltar antes de eu me batizar, considere, Senhor, que hoje, de joelhos, aqui na tua casa, eu decidi, diante do teu altar, que eu vou cumprir a tua justiça e receber o batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja feito. Amém.